aqui, trazendo mais uma aula de biologia para vocês, e o tema de hoje vai ser fotossíntese. Gente, antes de a gente começar a falar sobre fotossíntese, eu queria lembrar de um pequeno detalhe para vocês com relação ao metabolismo energético. Tá? O que a gente precisa lembrar? Na aula passada, a gente falou sobre respiração aeróbica. Olha só, a primeira pergunta é: para que nós respiramos? Né? E lá no iníciozinho da aula passada, quando eu fazia essa pergunta, eu respondia da seguinte forma: respiramos com a finalidade de produzir energia, ou seja, respiração aeróbica é um grande processo metabólico, onde nós temos 3 etapas da respiração aeróbica, cuja finalidade das 3 é produzir energia. Né? Em linhas gerais, eu utilizo o oxigênio para a produção de energia. Mas como eu faço essa produção de energia? Eu preciso de alimentos. Ou seja, eu preciso de me alimentar, consumir glicose, para que essa glicose seja degradada e a partir dessa glicose eu venha produzir energia na forma de elétrons, enfim, toda aquela cadeia respiratória que nós estudamos. Tá? Olha só, precisamos de quê? De glicose. Tá? A gente come um biscoito, a gente come basicamente o alimento ele é degradado para chegar na condição de glicose e essa glicose é degradada para a produção de energia. A segunda pergunta é: os vegetais? Os vegetais também respiram? Sim, o vegetal também respira, o vegetal também faz respiração aeróbica. Os seres chamados autótrofos, ou seja, aqueles, abre aspas, que são capazes de produzir seu próprio alimento, eles também respiram. Agora, olha só, qual a unidade básica a nível molecular, ou melhor dizendo, qual a molécula que tem como finalidade ser degradada para produzir energia inicial na respiração? Glicose. Então, olha só, os seres autotróficos, e aqui a gente vai falar basicamente de vegetais, eles também necessitam de glicose para poder respirar, para que eles possam fazer respiração aeróbica. O problema é, esses caras são autotróficos, eles não são predadores, eles não se alimentam. Então, eles precisam fazer o quê? Produzir essa matéria orgânica que vai servir como combustível inicial na respiração aeróbica. Os vegetais também respiram. Também existe o processo de glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa na respiração dos vegetais. O problema é que esses caras são césseis, eles estão lá paradão. Eles não vão sair procurando alguma coisa para poder comer. Então, eles possuem um mecanismo, né, a qual eles vão sintetizar, vão produzir essa matéria orgânica, glicose, a qual vai iniciar o processo de respiração. E qual é o nome desse processo? Né? Esse processo é o que nós vamos começar a estudar agora, é o chamado de fotossíntese. É a partir da fotossíntese, é por meio da fotossíntese, que os vegetais conseguem produzir glicose. E a partir da glicose, inicia-se o processo de respiração aeróbica. Tá? A gente vai ver que lá no meio da aula, a gente vai criar uma singularidade entre respiração aeróbica e fotossíntese. Tá? Vamos ver os benefícios para o meio ambiente, tá? E vão, abrir aspas, o malefício, ou na verdade não é nem malefício, mas é um processo a qual não existe nem benefício nem malefício nesse processo, né, de respiração aeróbica e de fotossíntese que os vegetais vão fazer. Né? Então, a gente viu que, acabei de falar para vocês agora que a fotossíntese nada mais é que um processo químico onde eu tenho como finalidade produzir glicose, produzir matéria orgânica. Tá? E essa matéria orgânica ela vai servir para a construção da energia. É claro que a gente sabe que a fotossíntese produz glicose, tá? Mas ela vai produzir matéria orgânica que vai ser necessária para todo, não só o funcionamento energético da planta, mas também para a construção, né, em segundo plano, de outras matérias-plantas, que vai ser o corpo da planta. Nós, quando nos alimentamos, a gente está utilizando parte da energia do alimento para que nós possamos ter energia e trabalhar, e parte dessa energia ela é armazenada, né, na forma de tecido, para que a gente possa construir o corpo que nós temos. No vegetal é a mesma coisa. Vamos agora sair, né, dessa definição que eu coloquei e vamos com a definição aqui
no material que eu fiz para vocês. Olha só, a fotossíntese é definida como um processo em que a energia solar é capturada e as moléculas orgânicas são produzidas. Tá? Esse pequeno detalhe a gente começa agora a salientar aqui. Para que ocorra a fotossíntese, a gente precisa do sol. É claro, a própria palavra já mostra isso, olha aqui em cima, fotossíntese. Sintetizar é criar alguma coisa, produzir algo, tá? E por intermédio de quem? Ó, de fóton. Fóton é luz, então fotossíntese, né? Criação de alguma coisa, produção de alguma coisa utilizando a luz, tá? Esse processo é fundamental para a sobrevivência da vida no planeta e é a principal forma na qual a energia entra na biosfera. A gente costuma dizer que os vegetais é a base da cadeia alimentar, eles são os produtores, a energia inicia-se ali, né? Tudo que está acima deles necessita do vegetal, da fonte dos vegetais para a produção de energia. Vamos continuar, gente. Olha só, que as plantas e as algas e as cianobactérias fazem fotossíntese, a gente sabe que faz, não é novidade, tá? Entretanto, ó, você realmente sabe o que é a fotossíntese? Vamos falar agora um pouquinho sobre as fases da fotossíntese. Primeiro, a fotossíntese ocorre durante o dia, porém a fotossíntese é dividida em duas etapas. A primeira etapa a gente vai chamar de etapa clara, tá? E a segunda etapa a gente vai chamar de etapa escura. Quando a gente fala etapa clara e etapa escura, geralmente as pessoas confundem, pensam que a gente está falando que uma ocorre durante o dia e outra ocorre durante a noite. É muito comum, né, os candidatos, os alunos que estão se candidatando no vestibular, errar questões relacionadas à fotossíntese, porque a etimologia da palavra, a semântica que ela coloca, pode nos levar a entender uma coisa errada. Etapa clara durante o dia, etapa escura durante a noite, tá? Então, ó, eu vou chamar essa etapa clara, etapa fotoquímica, e a etapa escura eu vou chamar de etapa química, tá? É na etapa escura que eu tenho a produção de matéria orgânica. Então, o aluno ele continua se confundindo. Ele acredita que a fotossíntese começa durante o dia e termina durante a noite na etapa escura, na etapa química, onde eu tenho a produção da matéria orgânica. Isso está completamente errado. A etapa fotoquímica, ou a fase clara, ocorre simultaneamente à etapa escura, ou à etapa química, ambas ocorrendo durante o dia na presença da luz solar. Eu necessito ter luz solar para que a fotossíntese venha acontecer. E a fase escura, apesar dela não necessitar, ela não precisa da luz, ela não precisa da radiação emitida pelo Sol, porém, ela necessita que a fase clara esteja ocorrendo. Ou seja, se eu não tiver a fase clara ocorrendo, a fase escura também não ocorre. Então, a fase escura depende diretamente da fase clara, então ela só vai ocorrer durante o dia, tá? O termo fotossíntese significa síntese pela luz, como a gente já tinha falado, e aqui, ó, o processo ocorre nos seres autotróficos, ou seja, naqueles caras que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Coloquei uma ilustração para a gente poder dar uma olhada aqui, ó. Olha só, a plantinha fazendo fotossíntese, ela capturando gás carbônico do meio ambiente e produzindo, ó, glicose e o oxigênio, utilizando a luz solar, né, para que esse processo venha a ocorrer. E aqui mostra também, ó, um consumo de água no processo. Vamos dar continuidade aqui nos slides. Gente, olha só, etapa clara, etapa fotoquímica. Antes de colocar no slide, eu vou tentar explicar para vocês e depois a gente vai e entra no slide necessariamente para ver o que vai estar acontecendo. Olha só, etapa fotoquímica. O que é etapa fotoquímica? Primeiro, a etapa fotoquímica ou a fase clara, ela também é conhecida como fotólise da água. Ó, fotólise da água. Foto, luz, lise, quebra, água. Fotólise da água é a quebra da molécula de água utilizando o quê? A luz. E o que seria a fotólise da água? Se vocês olharem aqui, ó, nesse esquema que eu coloquei aqui, a fotossíntese, o primeiro início da fotossíntese que a gente tem que ressaltar é a necessidade de eu ter água. Se eu não tiver água, eu não vou ter o início do processo fotossintético.
porque eu necessito de água para a fotossíntese acontecer. E para que vai ser utilizado essa água? Ó, agora a gente vai retornar, vamos retornar para cá, a etapa fotoquímica, ou aquilo que a gente está chamando de fotólise da água. O que seria a fotólise da água? Primeiro é o seguinte, eu tenho a água entrando dentro da célula vegetal, olha só, eu estou capturando água do solo, a água entra dentro da célula vegetal, mais precisamente dentro do cloroplasto, e dentro dessa organela, dentro desse cloroplasto, existe uma região chamada tilacoides. Os tilacoides são regiões membranosas onde a clorofila, né, ela vai receber essa energia luminosa, ela vai aquecer, né, a molécula de água, vão abrir aspas na palavra aquecer, a gente tem todo um processo fotoquímico, mas vamos imaginar como se a gente estivesse colocando água numa frigideira, né? Quando eu coloco a água na frigideira ali, eu tenho a passagem para o vapor. É claro que a gente não está falando de água passando para o estado de vapor, é só uma ilustração. Mas esses tilacoides, eles vai receber energia luminosa, vai excitar as membranas do tilacoide, fazendo com que a reação química ocorra. A molécula de água, ela é rompida, ela é quebrada. Vou colocar aqui direto no esquema aqui, ó. A molécula de água que foi capturada do solo, né, aqui nas membranas do tilacoide, na P680, ela é o quê? Quebrada a molécula de água. E quando eu quebro a molécula de água, eu tenho a produção, liberação de 2 elétrons, e esses 2 elétrons aqui, ó, já vai servir como energia inicial, que vai ser, ó, transportado até o meu fotossistema 1, tá? Que a gente vai falar já já desse fotossistema 1. Então, o que seria a fotólise da água? Quebra da molécula de água nas membranas do tilacoide, utilizando a luz para que isso venha acontecer. E quando eu quebro essa molécula de água, eu libero elétrons, olha só, energia, tá? Libero esses elétrons aqui. Parte é liberada na forma de elétrons, eu tenho a liberação, ó, de hidrogênio e tenho também liberação de molécula de oxigênio. Então, quando a gente fala que na fotossíntese, vou até lá, se vocês olharem lá em cima, né, nessa parte superior do slide aqui, vocês vão ver que o produto da fotossíntese é o oxigênio. Então, a gente fala, os seres fotossintetizantes, a gente diz que é o pulmão do mundo porque a gente está fazendo o quê? Produzindo o oxigênio. Então, ó, da onde vem o oxigênio que é produzido na fotossíntese, na fotólise da água? Gente, não produz o oxigênio pelo gás carbônico capturado da atmosfera, tá? O gás carbônico que é capturado da atmosfera, ele vai ser utilizado lá na etapa química, que a gente vai ver depois, da fotoquímica, para a produção de matéria orgânica. O oxigênio que é produzido na fotossíntese e liberado para a atmosfera, como a gente sabe que acontece na fotossíntese, ocorre devido à fotólise da água. Olha aqui, a água é quebrada nas membranas do tilacoide, produzindo elétrons, energia, produzindo hidrogênio e liberando, ó, meio mol de molécula de oxigênio. Então, para que eu possa ter inicialmente o processo de fotossíntese, eu preciso inicialmente de água. Depois, se eu tenho água e tenho luz emitida pelo sol, eu inicio o meu processo fotossintético. Como? Fazendo a fotólise da água. Aqui vai ser o meu combustível inicial, onde eu começo a produzir, ó, inicialmente os elétrons necessários para que todo o processo, né, todo o processo de fotossíntese tenha continuidade. Então, ó, lembrando que a água, eu estou ressaltando isso aqui bastante porque pergunta-se isso no Enem, a água ela é produzida onde? Na fotólise da água. Não tem nada a ver com gás carbônico. Eu converto gás carbônico em oxigênio. Aliás, produção da água não, produção de oxigênio. Eu capturo gás carbônico e libero oxigênio. Não, isso aí entra na equação geral da fotossíntese. Eu libero o oxigênio por meio de água. Né? Consumo água, eu tenho a fotólise da água e tenho essa liberação de elétrons, oxigênio, e eu tenho aqui, ó, a produção de hidrogênio. Tá? Esse processo fotossintético, né, ou esse processo inicial onde eu utilizo luz para a produção de energia, a gente chama de fosforilação oxidativa também. Ou seja, nós estamos fosforilando, nós estamos produzindo o quê? ATP.
ATP é energia, convertemos ADP em ATP. Ó, energia para síntese de ATP. Então, eu tenho os elétrons que são liberados aqui no fotossistema 2, inicialmente pelo quê? Pela fotólise da água. Esses elétrons são transportados por uma cadeia transportadora de elétrons. Esse complexo citocromo aqui, ó, é nesse ponto aqui que eu começo a ter a conversão de ADP em ATP, adenosina difosfato para adenosina trifosfato. E esses elétrons, ó, eles vão vir de encontro aqui a P700, que é uma outra bateria de membrana do tilacoide, que também vai, ó, olha aqui, ó, receber influência do Sol, excitando elétrons, tá? Fazendo excitação desses elétrons. Esses elétrons ganham energia e é conduzido para a produção de quê? De NADPH. Tá? Ó, o NADDP ganha os hidrogênios, isso está sendo tudo transportado, é uma cadeia transportadora, e eu tenho a produção de NADPH. Gente, início do processo da fotossíntese, tá? Ocorre pela fotólise da água. A plantinha, os vegetais autotróficos, captura a água do solo. Aquela água é levada a todas as células do vegetal, inclusive as células que possuem clorofila, os cloroplastos. Essa água, precisamente nas membranas do tilacoide, ocorre a fotólise da água, a fotolise água, quebra da água pela luz. Com a quebra da água pela luz, eu tenho a produção, ó, de oxigênio que é mandada para a atmosfera e o resto é convertido em energia. Essa energia ela é transportada por todo um processo, por toda uma cadeia transportadora. Essa cadeia transportadora ela tem como finalidade converter adenosina difosfato em adenosina trifosfato. Olha aqui, tenho a produção do meu ATP, tá? Parte desses elétrons vai para a membrana do tilacoide, onde eu vou ter o fotossistema 1. Esse fotossistema 1, ó, eu tenho um comprimento de onda diferente. Aqui era P680, eu tenho aqui a P700. Os elétrons são excitados para a produção do NADPH. Observa aqui, ó, a finalidade é sempre produção de energia. A planta não tem como finalidade produzir oxigênio para o meio ambiente. Parece cruel da forma que eu estou falando, mas a planta não é boazinha, ela só quer sobreviver. Então ela não está falando, vou produzir o oxigênio e vou colocar uma atmosfera legal para os seres heterotróficos, que faz respiração aeróbica, respirar. E elas também fazem respiração aeróbica, né? Então, elas não são. É simplesmente um processo natural, o oxigênio é consequência desse processo, tá? Então, eu produzi energia, tá? Iniciando aqui no fotossistema 2 e terminando no fotossistema 1. A segunda pergunta que é muito comum o aluno fazer em sala de aula é: por que o fotossistema do lado esquerdo é 2 e do lado direito é 1? Se a direção é de 2 para 1. Eu tenho inicialmente o processo de fotossíntese aqui, aliás, da fotólise da água, a fotoquímica começa aqui, e ela termina nesse fotossistema 1, tá? Inicialmente, a fotossíntese, quando começaram a descobrir e estudar a fotossíntese, eles não sabiam da existência desse fotossistema 2, tá? Ou seja, só tínhamos o fotossistema 1. O fotossistema 2 ele foi descoberto depois. Então, o fato de eu ter fotossistema 2 e fotossistema 1 é só uma cronologia de descoberta daquele sistema. O fotossistema 1 foi descoberto primeiro, o fotossistema 2 foi descoberto depois. Então, fotossistema 1, fotossistema 2. Mas o processo se inicia aqui, ó, no fotossistema 2 com a fotólise da água, tá? Para que eu vou ter ATP e para que eu vou ter ADP? Na verdade, o NADPH. Cara, eu estou produzindo energia. Essa energia vai ser necessária para que eu possa ter condições de sintetizar o quê? Matéria orgânica, que é a minha próxima etapa, a minha etapa escura, tá? Ou etapa química, ou aquilo que a gente vai chamar de ciclo de Calvin. Então, a minha primeira etapa da fotossíntese é a chamada de fotólise da água. Na fotólise da água, eu tenho a quebra da molécula de água nas membranas do tilacoide,
mais precisamente aqui, ó, na P680, onde eu tenho como subproduto a liberação de oxigênio, tá? Para a atmosfera. Libera oxigênio para a atmosfera, isso é bom para caramba para a gente precisa de oxigênio para poder sobreviver. E ó, eu tenho energia sendo liberada. Essa energia ela é transportada por toda essa cadeia transportadora de elétrons, e aqui ó, eu tenho a conversão de ADP em ATP, estou produzindo energia. Esses elétrons continuam sendo transportados, indo para uma região das membranas do tilacoide com comprimento de onda diferente. E ele sofre excitação pela luz solar, ó. Eu tenho mais luz sendo emitida, e ele vai ter a formação de um NADPH, que também é uma molécula transportadora de energia, é uma molécula oportunista, tá? Eu estou tentando não me prender naquilo que está escrito nos slides, e o material escrito está aí para vocês. O mais importante para a gente poder explicar toda a fotossíntese está aqui nesses esquemas aqui, tá? Então, eu não vou ficar fazendo leitura dos slides, vocês vão ficar com esse material para vocês imprimirem ou estudarem ele no computador, no tablet, no celular, mas a minha preocupação inicial é que vocês entendam bem todo esse processo, tá? Então, eu vou sair daqui, ó, falamos sobre etapa clara, tá? Então, a etapa clara ou a etapa fotoquímica, ela está toda resumida aqui nesse esquema aqui. Nesse slide que a gente tem por vir aqui, ó, eu tenho um resumo daquilo que eu falei para vocês, ó. A fotólise da água também é conhecida como reação de Rio, tá? Tudo que está escrito aqui é aquilo que eu falei, tá? A fosforilação, a produção, a conversão de NADP para NADPH, eu tenho a produção de ADP. Agora, para que eu tenho toda essa energia aqui? Ó, tudo isso aqui vai ser empregado para eu poder ter a redução de CO2 em moléculas de carboidrato. E isso vai ocorrer onde? Na próxima etapa, que é chamada ciclo de Calvin, ó, ciclo de Calvin, ou fase escura, tá? Da fotossíntese, que é a chamada etapa química. Tá? Gente, o que eu vou fazer na minha etapa escura? O que eu vou ter na minha etapa escura ou na minha etapa química? Literalmente, a produção, tá, da matéria orgânica, a produção do meu carboidrato. Então, ó, a fase escura também é chamada de fase independente da luz, apesar de a gente saber, ó, que ela depende diretamente da luz, porque eu dependo dessa fase clara. Tá? Agora, o ciclo de Calvin, que ocorre também no cloroplasto, necessita, tá, de produtos que é liberado nessa fase clara da fotossíntese. Olha lá, o ADP, que a gente falou, estava lá naquele complexo citocromo, daquele esquema anterior, e o NADPH. Tá? A fase escura não ocorre sem a presença de luz. Olha como é que eu estou ressaltando bem isso. Tá? Ela necessita da luz, porque eu preciso da fase fotoquímica para produzir energia. Outro detalhe, a fase clara, ela ocorre nas membranas do tilacoide. A fase escura, isso tudo dentro do cloroplasto. A fase escura ocorre num lugar chamado estroma, que fica dentro do tilacoide. No próximo slide, a gente tem uma foto, né, dessa célula para a gente poder ver mais ou menos como é que é. Então, ó, durante essa fase dependente, ou chamada fase química, né, que ocorre no estroma do cloroplasto, ocorre o processo chamado de fixação de carbono. É muito comum dentro de biologia a gente falar que está fixando carbono. O que é fixar carbono? É tirar o gás carbônico da atmosfera, que a gente chama de gás carbônico inorgânico, e incorporar ele em seres vivos, né? Que é o carbono orgânico, onde eu estou inserindo ele em moléculas orgânicas. Eu digo que eu estou tendo a fixação desses átomos de carbono. Tá? Na fixação do carbono presente na molécula de gás carbônico, que foi capturado por uma estrutura chamada, ó, estômatos. Gente, a célula vegetal, vamos falar de uma folha vegetal, né? Você vê a folha vegetal verdinha devido a essa pigmentação da clorofila, e esses vegetais possuem microinvaginações, tá? São orifícios na célula vegetal que têm a função de capturar gás carbônico. Ou seja, quando eu tenho luz, tá? E eu tenho gás carbônico que está na atmosfera, esses estômatos se abrem, faz a capturação desse gás carbônico para que ocorra a fotossíntese. Muito cuidado, os estômatos eles é utilizado pelo vegetal para capturar gás carbônico, mas olha só, o mesmo estômago que captura gás carbônico libera oxigênio. O mesmo estômago que está capturando gás carbônico
libera água, que é o produto metabólico da respiração aeróbica. Então, ó, o estômago não é um orifício, uma invaginação na célula vegetal que tem única como função capturar CO2. Não. Ele captura CO2, mas ele se abre para a liberação de oxigênio, ele se abre para poder liberar gás carbônico, que é produto da respiração aeróbica, inclusive transpiração celular. A planta também transpira. Então, os estômatos, ou seja, essas invaginações, têm uma função muito maior. Faz até o controle hídrico, tá, da célula vegetal. Então, ó, vamos para cá. Coloquei uma foto desse cloroplasto. Aqui, ó, no tilacoide. Observa que o tilacoide parece várias moedinhas empilhadas. É aqui, ó, que a clorofila, tanto a clorofila A quanto a clorofila B. A clorofila A presente no fotossistema 2, vocês vão ver, está escrito lá nos slides, e a clorofila B no fotossistema 1, ambas com intensidade luminosa diferente, que vai produzir uma quantidade de energia diferente, e esse fotossistema, ou seja, essa fase clara ocorrendo onde? Nas membranas do tilacoide. E aqui, ó, nos estromos, ó, onde ocorre a fase escura, tá? A fase escura ou o ciclo de Calvin ocorre dentro dessa região aqui, e todas essas duas regiões de dentro da onde? Do cloroplasto, tá? Coloquei aqui um esquema do ciclo de Calvin. Observa só, eu tenho o gás carbônico que é capturado, tá? Ó, para que ocorra a fixação desse CO2. Aqui eu tenho, ó, ADP mais fósforo produzindo 6 moléculas de ATP. E observa, é muito parecido com o ciclo de Krebs, né? Quando a gente olha assim, é uma reação química fechada, cíclica, né? Que é bem parecido com o ciclo de Krebs, mas hoje vocês vão ver que a gente está consumindo grande quantidade de energia para poder fazer com que esse CO2 venha sendo convertido, ó, em moléculas orgânicas. Observa que eu tenho aqui moléculas orgânicas que não são a glicose. Eu estou produzindo moléculas orgânicas e a partir dessa molécula orgânica eu começo a liberar, ó, a produzir glicose. Ácido fósforo glicérico, aqui eu tenho aldeído fósforo glicérico, 3 carbônico, bum, energia, grande quantidade de energia, e aqui eu comecei a produzir glicose. Parte desse boom de energia que vai fazer com que eu tenha a produção de glicose, e ó, o restante continua a cadeia, tá? Produzindo outras matérias orgânicas que vai entrar no processo de novo, dando continuidade àquilo que a gente chama de ciclo de Calvin. Ou seja, aqui eu tenho a minha etapa química. Observa que a luz em momento algum entra aqui. Eu tenho um processo a qual eu estou produzindo matéria orgânica, utilizando a energia que foi produzida onde? Lá na etapa clara inicialmente, ou na fotólise da água, né? Na etapa fotoquímica. Gente, é bem interessante isso que a gente está vendo. E o próximo slide que a gente vai ver aqui, eu peguei da internet esse slide e eu quero fazer uma analogia com relação à respiração e à fotossíntese. A gente aprendeu a vida inteira, principalmente naqueles livros didáticos da Tia Teté, nos dedinhos mágicos, ou seja, naquele ensino tradicional onde a gente aprende biologia de forma bem limitada, que os grandes salvadores do mundo são os vegetais. Eu não estou aqui para contradizer isso, né? Eu também não quero apanhar, mas vamos fazer uma analogia. O vegetal faz fotossíntese, produz oxigênio. Sim, ele faz fotossíntese e produz oxigênio. Então, esse cara aqui, ele é considerado o grande salvador da pátria porque ele produz oxigênio. Mas o mesmo vegetal que está produzindo oxigênio, ele também consome. E detalhe, ele consome 24 horas no dia. O vegetal não para de respirar. Ninguém fala, calma aí, eu vou parar de respirar um pouquinho, daqui a 12 horas eu volto a respirar. O processo de respiração aeróbica acontece 24 horas no dia de forma ininterrupta. Ninguém para de respirar. Nenhum ser vivo para de produzir energia. Tá? Então, os vegetais está incluso nisso aí. Ele também produz energia 24 horas por dia. E faz fotossíntese durante um pequeno período de tempo. Tá? E a quantidade de fotossíntese ela vai depender
da intensidade luminosa. Por exemplo, eu estou aqui do lado da janela do meu quarto e estou olhando para o céu nublado. A minha intensidade luminosa está bem pequena, né? O nível de fotossíntese também vai ser bem menor do que um dia onde o sol está a pino, quente, né? Onde a minha taxa de fotossíntese vai lá em cima. Observa só, eu tenho um gráfico aqui, e eu tenho aqui, ó, um lado, intensidade do processo, e do outro lado, intensidade luminosa. Nessa linha aqui, eu tenho a respiração celular. E aqui em cima, ó, eu tenho a minha taxa de fotossíntese. Tá? Eu tenho a minha taxa de fotossíntese. Então, essa linha representa a fotossíntese e essa linha aqui vai representar a minha respiração celular. Observa só, aqui a minha respiração celular, ela permanece de forma constante durante todo o período onde ó, a minha intensidade luminosa está aumentando. Tá? Então, ó, eu tenho um aumento da intensidade luminosa, isso aqui significa que o meu tempo está passando até que o meu sol chegue a pino, tá? Numa determinada altitude, onde eu tenho a maior incidência luminosa. Eu não tenho nenhuma diferença na minha respiração, a minha respiração permanece constante da mesma forma. Agora, olha só, eu inicio a fotossíntese aqui, ó. Observa que se a fotossíntese está iniciando aqui, significa que o dia raiou, o sol está aparecendo. Então, ó, durante esse período, daqui onde eu estou iniciando o gráfico até aqui, nesse ponto B, tá? Esse ponto B aqui é chamado de ponto de compensação fótico. Tá? É o ponto de compensação fótico, tá? Não, ó, onde B, onde a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese, esse ponto de compensação fótico aqui, observa que tudo que está abaixo, tá? Gente, não podemos esquecer que os valores que estão abaixo no gráfico são menores, inferiores àqueles que estão acima. Então, aqui eu tenho a minha respiração celular, aqui eu tenho a minha taxa de fotossíntese. Observa que aqui a minha taxa de fotossíntese nessa região aqui é inferior à minha taxa de respiração que está acima. Se a minha fotossíntese, que está ocorrendo aqui no período da manhã, tem uma taxa inferior à minha respiração, significa que o oxigênio que eu estou produzindo nesse período é insuficiente para o consumo da própria planta. A planta respira, então ela consome o quê? Oxigênio. Olha só, eu estou iniciando o processo de fotossíntese. Olha aqui, nesse período do gráfico, sendo que a minha taxa de fotossíntese ela é inferior à minha taxa de respiração. Para eu respirar, eu preciso de oxigênio. A planta, a plantinha, ela produz o próprio oxigênio que ela vai consumir na respiração. Sendo que durante esse processo aqui, a minha taxa de respiração, ó, ponto A, a minha taxa de respiração, ela é maior que a minha fotossíntese. Isso cabe a mim dizer o seguinte: se a minha taxa de respiração é maior que a minha taxa de fotossíntese, é porque eu estou consumindo mais oxigênio do que eu estou produzindo na fotossíntese. Então, ó, nesse ponto aqui, a respiração celular dos vegetais está retirando do meio ambiente oxigênio. Ou seja, os vegetais estão produzindo oxigênio, estão consumindo todo o oxigênio que estão produzindo, e além de consumir tudo que está produzindo, ainda vai retirar do meio ambiente aquilo que ele necessita para que ele possa fazer respiração aeróbica. Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, o ponto B, que é o ponto de compensação fótica, que tem várias formas, ó, PCL, PCF, ponto de compensação luminoso ou ponto de compensação fótico, tá? Quando eu chego nesse ponto B aqui, ó, a minha taxa de respiração é igual exatamente à minha taxa de fotossíntese. Isso quer dizer para mim que tudo que eu estou produzindo de oxigênio, tá, na minha fotossíntese, eu estou consumindo na minha respiração. Nesse ponto de compensação fótico, eu não estou liberando oxigênio nenhum para a atmosfera e também não estou retirando, como acontece aqui embaixo, ó.
nessa região de baixo aqui. Então, aqui eu estou produzindo, fazendo fotossíntese. Todo o oxigênio que eu produzo na fotossíntese eu consumo na respiração, tá? Eu estou compensando. Agora, quando eu chego aqui na parte, aqui eu já estou no horário da tarde. Observa que a minha fotossíntese, tá? Ela é superior à minha respiração. Se a minha fotossíntese é superior à minha respiração, significa que estou produzindo oxigênio, esse oxigênio está sendo consumido na minha respiração, sendo que eu tenho uma produção de oxigênio muito maior daquela que eu estou consumindo. Quando isso acontece, eu tenho um aporte maior de oxigênio. E esse oxigênio começa a ser enviado para onde? Para a atmosfera. Apenas durante esse ponto aqui, eu tenho a liberação de oxigênio para a atmosfera. Porque a minha produção de oxigênio está maior do que o meu consumo na respiração. Veja como é que é interessante. A fotossíntese produz oxigênio, sim, para a atmosfera. Mas parte do que ela produz, ela consome. Durante um tempo, ela consome tudo que ela produz e ainda resgata da atmosfera aquilo que ela está produzindo. Apenas durante a tarde, onde a minha intensidade luminosa é maior, eu começo a ter o quê? Uma produção de oxigênio superior à minha taxa de fotossíntese. Aqui, nesse ponto, eu começo a liberar, tá, oxigênio para o meio ambiente. Professor, por que ficou constante a minha taxa de fotossíntese aqui agora? Porque eu cheguei no meu ápice da intensidade luminosa. Eu saturei, eu não tenho como ter mais luz. Então, como eu não tenho mais luz, o meu processo passa de ser crescente, tá? E ele passa a ser agora constante, porque eu não vou ter mais intensidade luminosa. Tá? Um detalhe também bem bacana. Na minha respiração aeróbica, além de eu consumir o oxigênio, eu consumo o que também? Eu consumo também glicose. A glicose aqui, ela é produzida onde? Na fotossíntese. Então eu produzo glicose aqui para ser consumida onde? Aqui, na respiração. Sendo que essa glicose que foi produzida aqui é insuficiente para que a planta venha respirar e produzir energia. Então, de onde vem o restante, essa diferença da quantidade de glicose? É a glicose que foi feita onde? Que foi produzida e armazenada aqui, durante a tarde. Durante a tarde, eu tenho uma quantidade maior de oxigênio. Esse oxigênio é liberado para onde? No meio ambiente, tá? E eu tenho uma grande quantidade de glicose que está sendo produzida aqui. Eu consumo glicose aqui, mas a minha taxa de produção é maior. Então eu tenho mais glicose do que eu preciso para respirar. Então, se eu tenho muita glicose, parte dessa glicose é armazenada para ser consumida quando? No dia seguinte, né, quando a fotossíntese iniciar novamente. Tá? Então, a glicose que foi armazenada no processo é utilizada no processo seguinte, no dia seguinte. Parte dela, ela entra para o processo anabólico, para o crescimento. A árvore cresce, ela ganha tamanho. Todo vegetal ela tem ganho em espessura, né, em largura, em tamanho. Então, parte dessa glicose ela é armazenada para consumo no dia seguinte, armazenamento de energia e para o próprio crescimento dela. Gente, olha outra coisa interessante, um detalhe que a gente precisa ver. Eu não tenho uma grande quantidade de oxigênio aqui, esse oxigênio aqui está sendo consumido na respiração, mas olha só, eu tenho um excesso de oxigênio que eu acabei de falar que foi para onde? Para a atmosfera, que não está sendo consumido na respiração. Esse oxigênio foi para o meio ambiente, legal, foi para o meio ambiente. Mas no dia seguinte, quando a respiração, aliás, quando a fotossíntese iniciar novamente, eu vou ter o quê? Um problema muito sério, porque minha taxa de fotossíntese ela é menor do que a minha taxa de respiração. Então, todo o oxigênio que eu coloquei na atmosfera está sendo consumido onde agora? Durante a manhã, onde o meu processo fotossintético é menor do que o meu processo respiratório. Segundo detalhe, durante a noite eu não tenho fotossíntese. Se eu não tenho fotossíntese, a planta para de fazer fotossíntese, mas ela não para de respirar. Todo o oxigênio que foi produzido aqui, está sendo também consumido durante a noite. Então temos um grande processo de oxigênio, mas para que esse oxigênio ele está lá para poder fazer o que? Um equilíbrio químico, um equilíbrio para o próprio vegetal. Tá?
nós estamos utilizando esse oxigênio, mas a quantidade, gente, nós vivemos num planeta água, não um planeta terra. A quantidade de vegetais, se nós dependêssemos dos vegetais para produzir todo o oxigênio que o planeta precisa para que a gente venha sobreviver, a gente está ferrado. A cada dia que passa, a gente tem menos floresta. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: não dependemos dos vegetais terrestres para a produção de oxigênio. Todo o oxigênio que é produzido, que está na nossa atmosfera, ele é produzido lá nas algas, nas cianobactérias. Olha só, mais de 80% de todo o território do planeta é água. Então são eles que vão produzir. Esse oxigênio sai, passa, rompe a lâmina d'água e vem para a atmosfera. Tá? E depois ele não é consumido pela fotossíntese que ocorre lá na água, né, pelas cianobactérias, pelas essas microalgas. Então nós consumimos os grandes produtores de oxigênio, né, os grandes beneficiadores são as cianobactérias, são as algas fotossintetizantes. Agora, estou diminuindo a importância dos vegetais terrestres, né, para o meio ambiente, para a ecologia? Claro que não. Precisamos demais dos vegetais por vários aspectos. Produz oxigênio? Sim, ele produz. A gente viu que a produção não é tão intensa em função da quantidade de vegetais que a gente tem no planeta terrestre, né, e devido a esse equilíbrio, onde tudo que ele produz ele consome durante a maioria do tempo. Agora, nós produzimos grande quantidade de gás carbônico, né, de forma antrópica, ação do homem. A gente tem as queimadas, nós temos a industrialização, estamos produzindo muito gás carbônico. Tá? A nossa fotossíntese ela é determinada por vários aspectos. Pela quantidade de gás carbônico na atmosfera, pela quantidade de água no solo e pela intensidade luminosa. São 3 aspectos. Quantidade de água no solo, intensidade luminosa e quantidade de gás carbônico na atmosfera. Se eu tenho pouco gás carbônico na atmosfera, as plantas fecham os estômatos e diminui a intensidade fotossintética. Se eu tenho muito gás carbônico, elas se abrem e começam a consumir gás carbônico para poder utilizar a energia solar e bombar, produzir matéria orgânica. Então, o que acontece com os vegetais esses caras são responsáveis por retirar gás carbônico da atmosfera e fazer a incorporação desse gás carbônico inorgânico na matéria orgânica. Aquele termo que a gente usou, o termo que nós usamos agora nos slides lá atrás, fixação do carbono. Então, os vegetais, a importância primária ecológica do vegetal é a fixação de carbono. Retirada de carbono da atmosfera inorgânico, prejudicial, causador de efeito estufa, que a gente está vendo dentro da ecologia aí, muita literatura a respeito disso, e fazendo a fixação desse cara aqui no corpo orgânico, no corpo vivo. Observe que os vegetais vão ser consumidos pelos herbívoros e eu tenho carbono que sai, né, na cadeia alimentar dos autotróficos, né, dos produtores para os herbívoros, e os carnívoros vão se alimentar dos herbívoros, e assim esse carbono ele é passado de corpo para corpo, sendo fixado, né, como matéria orgânica. Então, a grande importância dos vegetais a nível de ecologia é a retirada, a limpeza da atmosfera de gás carbônico, a produção de oxigênio acontece, mas esses caras não são os grandes produtores, não é a maior importância para eles a nível ambiental. Tá? Esse gráfico aqui é de extrema importância para o pessoal que vai fazer vestibular, principalmente para a galera que quer fazer específica da UERJ. É muito comum esses gráficos e perguntas a respeito do gráfico, essa relação respiração aeróbica e fotossíntese. Por isso que na aula passada eu dei respiração aeróbica e agora eu estou falando de fotossíntese logo depois. A gente sabe que são 2 processos distintos, né? Um ocorre no vegetal, exclusivamente no vegetal, apesar do vegetal também fazer respiração, e eu dei continuidade, nem falei ainda sobre fermentação, saí de respiração direto para a fotossíntese, agora vamos voltar para uma próxima aula com fermentação, mas para que a gente pudesse fazer essa comparação, fotossíntese versus respiração aeróbica dentro do corpo dos vegetais, né? Dentro do processo metabólico dos vegetais. Aqui, galera, a gente vai ter uma
pequena bateria de exercícios vestibulares. Depois eu vou estar colocando o gabarito para vocês, mas novamente falo para vocês que estou aberto e aguardando o contato de vocês para que a gente possa discutir qualquer uma dessas questões e estar tirando a dúvida de vocês. Ok? Forte abraço para vocês e estamos aí. Daqui a pouco uma nova aula de Química, uma outra aula de Biologia. Abraço no coração de vocês, gente.